Empreender é sobre números, processos e gestão. Então hoje nós estamos aqui com um episódio especial e nós vamos falar sobre isso e falar também sobre psicanálise. Nós estamos aqui hoje com Felipe Fonseca, que vai estar apresentando para nós aqui um podcast com muita aprendizagem, porque é um líder que construiu um negócio sólido, que é a Valecap Pneus e Truck Center. Felipe, fica à vontade. Jefferson, gratidão pelo convite, né? É uma honra estar aqui na Reflexões Empreendedoras, né? E parabéns pelo trabalho que vocês fazem aqui. A gente precisa disso mesmo, né? E queria também dar boas-vindas a você que está assistindo aí no YouTube, no canal do Reflexões Empreendedoras. E vamos para frente, cara. Vamos bater esse papo bacana aí, que eu acredito que a gente vai contribuir bastante aí para quem estiver nos assistindo. É isso aí, pessoal. Então, nós estamos aqui em mais um episódio do Hubcast Reflexões Empreendedoras. Você que tem nos acompanhado, nos ajude deixando um like, se inscrevendo no canal e compartilhando com aquela pessoa que você fala, essa pessoa precisa de aprender isso, ela precisa de pegar essa visão, né? Então, bom, eu vou começar do começo, eu quero entender como que foi essa questão, você sempre foi empreendedor, já vem de família empreendedora ou não? Eu comecei primeiro trabalhando ali CLT, fui explorando algumas áreas até chegar o momento de virar a chave e falar, agora eu quero tocar um CNPJ. Cara, eu nasci numa família de empreendedores, né? O meu avô, ele era fazendeiro lá em São José do Barreiro, criava gado de leite, né? Posteriormente, meus pais, a minha família mudaram para Lorena. Meu pai fez faculdade de engenharia química na antiga Faenquil, hoje USP. E aí ele conheceu um cara que montou uma reformadora e ele foi trabalhar de vendedor nessa reformadora de pneus. Passou o tempo, ele ficou meio que de saco cheio de ter que trabalhar para outras pessoas e resolveu fundar a Valecap em 1993. E desde então eu sempre fui acompanhando toda a jornada, eu sempre andei junto com meu pai, né? E fui vendo a pegada dele como vendedor no comercial e tudo mais. E desde criança a gente vai vendo isso daí, vai assimilando na mente da gente, né? E desde pequenininho eu tava lá, cara. Na reformadora, comecei com 9 anos de idade, varria pátio, pintava pneu, ajudava a rolar pneu para cá, subir para caminhão, descer e tudo mais. Obviamente sem abandonar os estudos, né? Mas eu estudava de manhã e ficava na fábrica à tarde, até porque não tinha com quem deixar a gente, né? Fui crescendo, tudo mais. Passou na hora que eu entrei na adolescência, que eu fui entrar na faculdade, que eu fiz faculdade de ciência da computação, eu tinha que pagar a faculdade. Obviamente que aí foi o meu primeiro cargo de CLT, dentro da Valecap. Comecei na produção mesmo, eu passei por todas as etapas, fui para o faturamento, né? E aí nós começamos a aplicar o sistema de gestão da qualidade, a ISO 9001. E meu pai pegou e falou, ó, você vai tocar isso aí. Eu falei, mas eu não entendo nada de ISO, de norma, nada. Não, vai ter um consultor aqui, o cara vai te ensinar. Ok, aprendi a seguir as normas. Aprendi todinha a norma ISO 9001, versão 2000 na época. Padronizei todos os processos da Valecap, desde a produção, área comercial, área financeira, tudinho. Deixei tudo planilhado. Isso já tinha quantos anos? Eu tinha 19 para 20 anos. 19 para 20 começou anos. Em 2004, estava com 20, né? E em paralelo fazendo faculdade de ciência da computação. Nada a ver com pneu, né? Nada a ver. É que naquela época era meio que modinha você fazer faculdade, fazer ciência da computação. Tava numa ascensão essa parte de... que não para, né? Continua. Não para, continua até hoje. Só que naquela época começou... Era uma novidade. Era uma novidade. Nem tinha Wi-Fi, não tinha nada disso, né? E posteriormente eu saí da área da qualidade e a gente tinha adquirido uma área aqui em Taubaté para montar a nossa primeira filial. Quando a filial ficou pronta, o meu pai ele chegou e deu a chave do negócio e falou assim para mim, Taubaté é seu, se vira. Desse jeito, se vira. Eu falei, como assim Taubaté é meu? Eu construí aquilo lá para você tocar, se vira. Como era o nome do seu pai? Como é, né? Que ele é Francisco.
Mas o pessoal conhece ele como Chico. Francisco. Exato. Ah, ainda está vivo ainda, graças a Deus. Ele tá à frente Cheio de ainda. saúde. Tá, a Valecap é a vida do meu pai hoje, né? E aí vim para Taubaté, não tinha nem pintura, não tinha nada, fachada, não tinha nada. Tinha uma meia dúzia de ferramenta lá, os maquinários todos novos que ele comprou e deixou lá, e eu tive que cair para dentro. Cara, então assim, ele é por incentivo dele você está lá desde os 9 anos de idade? Na verdade, não, ele nunca me obrigou a estar lá. Nem ele, nem minha mãe, que também está envolvido no negócio. Minha mãe cuida da parte administrativa. Eu nunca fui obrigado. Eu sempre gostei. Porque é coisa de menino, de garoto mesmo. Né? Eu não digo nem de obrigado, Felipe. Eu estou perguntando assim no sentido se existia uma instrução, um incentivo. Filho, a vida é assim. Ah, tal, sim. Do jeito dele, mas tinha. Tinha, porque Francisco é um nome forte. Eu falo isso porque minha esposa chama Francisco, eu sei que normalmente Francisco é genioso, né? É uma pessoa é forte, é um nome forte. Então você conhece ele. É basicamente isso. Você conhece Mas ele. por que eu tô falando sobre isso? Porque esses tempos atrás eu fui numa palestra, num treinamento, na verdade, em São Paulo, e durante a palestra teve um palestrante que ele colocou o título, né, da palestra dele falando sobre forme sucessores e não herdeiros. Exato. E quando você começou a falar, eu lembrei dessa palestra, porque ele, durante a palestra, ele mostrou o filho dele trabalhando, limpando o chão. Então, quando você falou, eu já limpava o pátio, eu rolava o pneu, eu pintava pneu, eu lembrei dessa palestra, onde, desde pequeno, todos os filhos dele passou por todo o processo. E eu achei interessante esse palestrante, ele falando que é o dono da Wizard. O Carlos Wizard. Eu tive numa palestra dele há 2 meses atrás ali em São José dos Campos. Então, e eu achei interessante porque numa simplicidade, ele falando, hoje com 3.000 escolas, enfim, espalhada pelo Brasil e mais outros negócios, ele falando que quando ele aprendeu com o pai dele, ele foi pedir dinheiro pro pai dele, e o pai dele falou, ó, se você quiser um dinheirinho, o pai te dá um trabalhinho. Mas se você quiser um dinheirão, o pai te dá um trabalhão. Exato. E isso ele repassa, e essa geração que ele tem formado, né, os filhos e tal, é sucessores. Inclusive, ele tem, na palestra mostrou a foto de um filho dele que tem espectro autista, Sim. né, autismo, Ele e mesmo... ele limpando lá com esfregão no shopping, numa rede Taco Bell lá e pegando no pesado. Então, o que acontece? Isso é uma coisa que eu aprendi com ele na primeira vez que eu vi. Agora eu tenho um filho, tem 2 anos e 9 meses, e eu já tenho isso dentro do meu coração, que tudo que eu tenho, eu vou repassar para ele, mas formando ele um sucessor, colocando ele para experimentar e ter essa experiência de pegar no pesado. Porque você, na hora que você falou do dinheiro do seu pai, eu tive que fazer. Eu fiz a faculdade e eu tive que pagar minha faculdade. Então, ele sendo um Francisco, sendo um empresário, a gente imagina normalmente o quê? Ele vai pagar a faculdade do filho. Mas não, Francisco... Ele foi firme. Até para complementar essa fala, tem um livro do Dr. Augusto Cury que chama Pais Inteligentes Formam Sucessores, Não Herdeiros. E dentro desse livro ele fala da lei do maior esforço e a lei do menor esforço e a lei do menor esforço. Se você quer criar sucessores, você tem que aplicar nos seus filhos em qualquer área da vida, colaboradores, enfim, a lei do maior esforço, que é o quê? É a tal da porta estreita, né? E a lei do menor esforço é o quê? É a porta larga. Não tem segredo. Qualquer caminho que você for escolher, você vai ter dificuldade. Então a gente tem que escolher essa dificuldade. Não é fácil. E o caminho fácil e largo é um caminho que não dura. Não dura, não né? Dura. Não forma, né? Não forma e não prospera. Não constrói. Não. E hoje, agora vamos falar um pouquinho sobre o que você aprendeu, né? De tudo que você fez quando chegou agora ao desafio.
tá na sua mão. Como que foi essa aprendizagem? Foi meio como eu estava falando no início, aquela frase de pular do precipício e construir o avião na queda? Como que foi essa experiência? Na verdade, não foi construir um avião na queda, porque o avião já estava voando, né? A Valecap já tinha um nome e eu aproveitei o bom nome para poder Dar alavancar, dar continuidade. continuidade. Só que era uma área nova. A gente era especialista, ainda é especialista em reforma de pneus. Porém, quando a gente abriu aqui em Taubaté, era um ramo novo. Alinhamento, balanceamento, freio, solda, suspensão, enfim. E eu não tinha conhecimento nessa área assim, igual de reforma de pneus. Como era uma área nova, muitos clientes que a gente já tinha na carteira não dava credibilidade, entendeu? Então foi meio que começando do zero mesmo. Recapagem, pneu para recapar tinha. Agora caminhão para alinhar, para fazer um determinado tipo de serviço novo, eu tive uma dificuldade. A virada de chave foi quando eu peguei um cliente grande aqui de Taubaté, né, que foi até uma história bacana desse cliente, Ó, compartilha. tá? Esse cliente, assim, a Gisele, que está aqui, minha esposa, né? Ela trabalha comigo ainda. Trabalha comigo hoje. E eu fiz ela pedir conta da Unimed para vir trabalhar comigo, né? E é aquilo, né, cara? Eu tinha acabado de casar também, ao mesmo tempo que nós abrimos a Valecap aqui em Taubaté, e tinha que pagar as contas, tinha que botar comida na mesa. E não tinha dinheiro para nada, limite do cartão baixinho. Beleza. Fiz uma reunião com esse cliente e fomos almoçar numa churrascaria aqui perto. Você vai dar risada. Na hora que eu chego na churrascaria com o encarregado da frota, ele pega assim: é um whisky duplo, 12 anos. Quer um iscão também, Felipe? Falei, não, cara, vou ficar na água com gás mesmo. Falei, caramba, whisky duplo, o cara vai pedir um whisky, meu. Quanto que custa esse whisky, né? Tá bom. E o cara era rodízio, né? Descendo o arreio no prato. E eu comendo, normal, com a minha aguinha com gás lá. Daqui a pouco, mais um whisky, faz favor. Falei, nossa. Né? Tá bom. E ele foi só maiando ali. Daqui a pouco, não aguentava mais comer carne. Amigo, traz a sobremesa. Aí pegou a sobremesa lá. E o cara só no caderninho lá, anotando. Falei, quer sobremesa também? Não, não como doce, não. Morrendo de vontade, mas não comi. Daqui a pouco comeu doce. Um café. Foi o café lá. Falei, o cafezinho já vou. Pô, já tô ferrado mesmo, né? Eu fui passar o cartão, cara. Eu nunca tive tanta adrenalina na minha vida na hora que eu fui passar o cartão, sabe? Porque eu ainda tava pagando as contas do casamento. O limite, eu não sabia quanto que eu tinha de limite. Na hora que eu passei o cartão no crédito. Aí fez aquela oração. Não, e assim, não era igual a maquininha hoje, que era rápido, não, era aquela uma ligada na linha telefônica. Passou 10, 20, 30 segundos, nada dela cuspiu o papelzinho. Na hora que ela cuspiu o papel, eu falei, Mas assim, valeu a pena, porque graças a esses 2 uísque duplos, sobremesa, rodízio, eu fechei com esse cliente, o cara começou a mandar muita carreta para mim, e a percepção minha perante ao mercado mudou. Foi quando eu comecei a ter credibilidade para chegar em outros clientes e falar, ó, eu faço manutenção para fulano de tal. Ah, você faz? Eu vou mandar meus veículos para você. Mudou totalmente a chave. E aí a coisa começou a ficar fácil. Só que ao mesmo tempo, quando você cresce demais, de maneira muito rápida, você deixa algumas coisas para trás, né? E o que eu deixei para trás foi padronização de processo. Eu tive que voltar tudo de novo, e aí eu tive que pedir ajuda. Foi quando eu fiz o curso MBM Business School, que me ajudou a entender de gestão. Isso nós estamos falando de que ano? 2013. Eu vim para cá em 2009, tivemos essa alavancagem entre 2009 e 2013, só que aí o negócio ficou bagunçado, né, cara? Porque a gente cresceu muito rápido aqui. E aí eu tive que buscar ajuda para fazer processos, para entender, principalmente entender de gente e de gestão, porque processo eu sabia que eu já tinha bagagem da ISO 9000. Só que como eu estava começando, era tudo em cima de mim. Tudo em cima de mim.
sabe? É centralizador ao máximo. Eu cresci com aquela crença de que o gado engorda com o olho do dono. E com o tempo a gente vê que não é assim, né, cara? As coisas podem ser, as responsabilidades podem ser divididas e o fardo ficar mais leve, Sim. né? E aí foi quando eu fiz o curso da MBM Business School, me ajudou a entender de gente, me ajudou ainda mais a entender de processo, de pessoas, e Nessa experiência, quando você fala, né, dessa MBA e tal, eu queria que você se aprofundasse mais sobre o que é, porque com certeza você trouxe algo novo, algo que durante sua vida ao lado do seu Francisco você não teve. uhum, Quebras de paradigma. exato. Por mais que, de repente, o tradicional deu certo por muito tempo, chega uma hora que é necessário ter renovo, né? Ter uma Exato. inovação de mente. Então, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre a lição que isso deixou para você, entendeu? Essa MBA deixou lições. Porque o que acontece? Como a gente está né, um Hubcast de reflexões empreendedoras, é muito importante que você compartilhe com mais profundidade para que aquele que está ouvindo entenda onde ele deve mudar quando chega o crescimento. Porque o que você está falando, existe um fato. Não foi um nem dois, mas vários. Eu já vi empreendedores que ele vai muito bem, mas quando o negócio cresce, ele quebra. Uhum. E você não é um case desse. Graças a Deus. Quando cresceu, você foi atrás de recursos e obteve um resultado, graças a Deus, né? E graças também a essa mente aberta, porque se você permanece com uma mente, não, eu vou com né, na força do próprio braço, sem conhecimento, poderia não ter sido essa história, mas uma história diferente. Então, eu Sim. gostaria que você falasse um pouco mais a lição que esse MBA deixou para você e que gerou um resultado e trouxe soluções para os problemas que você estava enfrentando. Na verdade, não é o MBA, é o MBM. MBM. Isso, a sigla significa Master in Business Management. Entendeu? Entendi. Não é um MBM, o MBA tradicional que a gente vê nas faculdades e tudo mais. Antes de eu fazer, meus pais fizeram. Né? Eles fizeram primeiro. E eu ainda estava muito fechado. Quando eu fui começar a fazer, quando foi me oferecido, eu falei, pô, mais um curso, mais um palestrante de palco aí querendo enfiar curso goela abaixo, não quero, né? Não vai rolar. Não vai rolar. E quando eles fizeram, eu comecei a ver resultado em Lorena. Eu falei, caramba, o negócio é diferente. E aí a minha esposa e eu, nós fizemos juntos, né? E foi uma virada de chave, tanto na minha vida quanto dela, porque lá no MBM é assim, a primeira frase que você escuta lá, a empresa é a cara do dono. Não existe, isso já é meio que clichê, mas é a pura realidade. Não existe CNPJ forte com CPF fraco. Não existe. A empresa é a cara do dono. Se a sua vida pessoal tá uma porcaria, a tua empresa vai estar uma porcaria. Se a sua vida pessoal tá top, a sua empresa vai estar top. Né? Desde que você tenha processo, aplique as coisas como tem que ser aplicadas, você tenha cultura, você saiba gerir pessoas, montar equipe. E lá no MBM, eu até costumo falar que é 70% a mudança do empresário e 30% na empresa. Sabe? Você fazendo, o negócio é transformador, cara. Sabe? Mudou a minha vida assim da água para o vinho. Eu sou muito grato a isso. Lá eu virei um empresário de verdade. Lá eu falo que eu virei. Mesmo com toda a bagagem, com todo o tempo, mesmo começando do zero, ainda teve essa virada. Sim. Tanto para você quanto para sua esposa. Para mim, para minha esposa, para os meus pais, né? Para eles também foram top. Mesmo quando eles fizeram, na idade que o pessoal já está pensando em aposentar, que na época meus pais estavam com 50 anos em média. Quando o pessoal começa a pensar em querer aposentar, em pendurar chuteira, eles falam: não, a gente vai aprender também. A gente tem muita lenha para queimar, né? E aí é um trabalho em conjunto que fez a Valecap ser o que ela é hoje, entendeu? Uma empresa consolidada, referência aqui no mercado Vale do Paraíba, tudo mais. Tá. Então, vamos colocar aqui alguns pontos chaves dessa virada. Né? Um dos pontos chaves que a gente
com algumas informações prévias, né, nos bastidores, foi a questão de você cair virar a chave, caiu, eu falo que ia falar cair a ficha, isso Mas é bem é que a antigo. gente Você é dessa época do cair a ficha. dentro do MBM a gente usa esse linguajar. Cara, acabou de cair uma ficha aqui para mim. Então Então porque tá em casa. é bem contemporâneo. Mas assim, o ponto é esse. Você não consegue resolver tudo sozinho, certo? Uhum. E a informação que a gente teve anteriormente foi isso. E eu quero que você fale um pouco sobre isso. Quando que foi que você... Como que foi essa experiência de você olhar para a equipe e começar a delegar, começar a descentralizar, deixar o negócio acontecer sem muito a sua mão no negócio? A primeira mudança foi a minha mudança. Primeiro eu tive que mudar a minha mentalidade, né? De parar de desconfiar das pessoas e confiar mais tanto nelas quanto em mim. Né? Foi quando eu comecei a cursar posteriormente psicanálise. A gente teve um módulo de psicanálise no MBM, bem superficial assim, mas que já me deu uma luz. E aí eu fui buscar uma escola em São José dos Campos para poder fazer o curso de psicanálise. Eu fiz durante 3 anos. E lá eu entendi mais. Lá eu comecei a entender por que eu tinha algumas crenças de desconfiar das pessoas, por que eu era centralizador, por que algumas coisas que eu fazia não davam certo. Porque tem muito disso, né? Às vezes você faz tudo conforme a receita manda. Mas chega na hora de você dar aquela última volta, a bandeirada final, dá algum problema. Isso é neurose, né? Que a gente aprende na psicanálise. E por que você tem essa neurose? Vamos quebrar isso? Foi quando eu comecei a me entender, né? Mas eu fiz a psicanálise não para poder clinicar, nada disso, nem quero. Longe disso. Mas para entender as pessoas, para me entender, antes de mais nada, e posteriormente a entender as pessoas que iriam trabalhar comigo. E ficou mais fácil de conduzir o time com isso daí, porque aí eu comecei a colocar as pessoas certas no lugar certo, entender as necessidades das pessoas, o que move as pessoas, o que as motiva, entendeu? Até antes da gente estar aqui, eu estava conversando com o Darlan, né? Eu falei, você não pode colocar, por exemplo, um cara que é extrovertido, que gosta de falar pra caramba, pra cuidar de um estoque, isolado de todo mundo. O cara vai bater biela. Do mesmo modo que você não pode botar uma pessoa introvertida pra, Fazer sei no lá, comercial. não é nem no comercial, cara. É assim, pra tratar de gente. Por exemplo, numa área de RH que você tem que estar falando com as Todo pessoas, lidando com pessoas. o tempo todo lidando com as pessoas. Não vai dar certo, entendeu? Então, quando eu comecei a entender isso daí, a alavancagem, o desenvolvimento de gente, tudo flui mais fácil. Só que tem técnica, né? Não é assim do dia para a noite. E a psicanálise me ajudou muito nisso. Até no bate-papo com os colaboradores, a gente começa a entender algumas situações que a gente começa a dar feedback para eles. Cara, ó, isso aqui tá te travando por causa disso, disso, disso. E assim, as pessoas contam, cara. Sem querer, elas contam, entendeu? E aí fica fácil, né? Meio que o Com a corpo visão, fala. assim, com a visão de especialista, fica mais claro aqueles sinais, né? Você está falando nesse sentido, né? Uhum. Quando você busca o conhecimento, a leitura fica diferenciada para você lidar com aquela situação. Você falando sobre isso, por exemplo, eu sempre fui uma pessoa extrovertida e muito influente, né? Então, eu sou muito conversador e tal. Então, eu nunca tive dificuldade, por exemplo, de fazer amizade, de me conectar com as pessoas, e nunca tive dificuldade de ter que apresentar um trabalho, de ter que... Eu sou da igreja, então às vezes subir num púlpito, ter uma oportunidade, passar uma palavra, né? Então nunca tive esse problema. E com muito tempo, eu até gosto desse ambiente. Eu também gosto. Então, esse negócio de palestra, podcast, é a minha cara, eu gosto disso daqui. E aí,
Bom, mas eu sempre fiz isso de forma natural. Aí, quando chegou esse ano, veio o desafio, né, de ministrar aula de oratória. E aí, olhando tecnicamente, cara, você, assim, como que mudou hoje, quando eu subo num palco, quando eu estou conversando com alguém, como que mudou tudo? Porque a visão, quando você olha como uma visão de especialista, tudo fica mais consciente, não é automático, não é natural. Eu estou conversando contigo, mas no momento que eu estou conversando contigo, existe técnicas, existe a intencionalidade para que eu consiga atingir o objetivo do nosso relacionamento. Exato. Ou de uma palestra. Então, hoje eu consigo olhar para o público e resgatar aquele que se perdeu numa distração, né, com técnica. Então, isso é muito importante. Quando você fala de psicanálise, eu fico imaginando você conversando, chamando para conversar com um líder, né, de equipe, e você tratando ele, por mais que você não atua na área, mas os seus colaboradores, responsabilidade sua, você tratando ele, vendo os pontos que você traz a reflexão e toca nos pontos onde aquela pessoa engaja e muda e transforma. Então, eu até quero que você fale um pouquinho sobre case, né? Depois da psicanálise, como que isso ajudou para lidar com pessoas lá. Tem alguns testes que você faz para poder desenvolver isso daí e tirar o melhor da pessoa, né? Teve uma situação, por exemplo, isso foi um erro, tá? É importante a gente falar também do quando a gente erra. O pessoal pega e fala só Do lado bom da do coisa. lado bom da coisa, né? Tinha uma pessoa que ele era muito extrovertido, ele se dava bem com os clientes, né, na Valecap, e eu chamei ele para ir para o atendimento. Tava indo tudo bem, tudo normal, tal. Ele foi para o atendimento e eu o promovi para ser gerente. Acabei com o cara, velho. Acabei com ele, porque ele para não me desagradar, tudo que eu falava para ele fazer, ele fazia. Eu falava, vou te promover para tal. Não, beleza, é o que eu quero. Só que posteriormente eu fiquei sabendo depois que ele falava pros caras, puta, cara, não sei falar não pro Felipe, né? E os caras não vinham me falar, né? E eu acabei com a carreira do cara dentro da Valecap. No final, a gente tentou realocar ele para uma outra área, não deu certo também. E aí ele saiu. E eu falei, eu não posso errar de novo, né? E eu quase cometi esse mesmo erro com outro colaborador. Ele era mecânico, e como ele também, mesma historinha, como ele lidava muito bem com os clientes também, eu chamei ele para ir para o atendimento. E isso estava matando o cara, porque ele não tinha perfil assim de ser uma pessoa organizada, de fazer várias tarefas ao mesmo tempo. E aí, cara, conversando com ele e tudo mais, eu falei, eu não posso errar de novo. Falei, cara, você quer voltar para a oficina onde você estava? Quero. E aí o cara tá dando show hoje, entendeu? Sim. Outra vez foi um vendedor nosso que ele não estava performando nada, e a gente aplicou um teste nele para entender, né? Esse teste, a necessidade dele de segurança estava dando muito alta, altíssima. Ele falou, caramba, mas como assim? O cara tem comissão, tem salário em dia, pode ir com o veículo da empresa para casa, tá pegando, né? Vamos chamar para conversar? Vamos. Papo vai, papo vem. E aí, cara, como é que tá a sua vida pessoal, tá? Ah, cara, eu tô com medo, porque minha esposa tá grávida e meu filho tá vindo aí, né? E as coisas é cara, né? Pescando. Falei, é aí que tá o cerne. O cara, ele sair para vender e a cabeça ficava em casa. Com a mulher preocupado, com o filho que ia vir pro mundo. Chamamos e falamos assim, ó, seguinte, você tem essa meta X para bater. Se você bater essa meta, todo mês a gente vai dar tantos pacotes de fralda para você. Ajuda? Para quando seu filho vir? Pô, ajuda pra caramba. Coisa simples, cara. Entendeu? Que virada de chave, Coisa simples, cara, negócio simples. assim. Que case. Nossa, agora eu tô Esse impressionado. foi E aí o você tá falando de um doce. assunto
simples de resolver. Você Uhum. sabe que tem uma coisa também que a gente vai estudando e vai aprendendo, né? Hoje eu sempre, quando eu tenho uma oportunidade de conversar com um empreendedor, eu falo sobre esse assunto que é os 3 R's, né? E eu acredito que você pode também já ter ouvido falar sobre isso, porque você também é uma pessoa que busca conhecimento constantemente, pelo que eu já percebi, que é a remuneração justa, né? A recompensa por meta Uhum. e o reconhecimento no sentido de um salário emocional. Então, nesse ponto especificamente, é nítido que é uma recompensa emocional, é um reconhecimento emocional, é um salário emocional, porque aquilo ali, com certeza, dentro, né, da mente dele, aí eu indo até para um lado de psicanalista, dentro da mente dele, tira aquele sufoco, aquela trava. Sim. Então tinha um ponto específico que gerava uma trava e essa proposta foi o que aliviou essa trava. E aí ele deslanchou e dali para frente você já não teve mais problema, já viu a performance acontecendo. Isso eu achei muito importante você ter ressaltado isso, porque eu vejo que, por exemplo, tem empreendedores que falam, pô, cara, eu já tentei de tudo, eu faço treinamento, eu invisto no colaborador, e muitas vezes ele está investindo num ponto que não é o ponto ideal, Exato. né? Pelo que você estava conversando aqui, pô, pago em dia, ele recebe as comissões dele tudo certinho, onde que eu estou errando? Então, às vezes, não, você não está errando em nada, tá tudo bem, mas está precisando de algum ponto ali onde você vai trabalhar o emocional, você não vai trabalhar a razão de tudo como está funcionando. Como é que você falou? A receita. A receita está indo bem, mas sempre tem alguma coisa a mais, um toque ali, outro ali, que faz Uhum. toda a diferença, né? Então, esse toque é que assim, o segundo Abraham Maslow, que não era psicanalista, era um psicólogo humanista, o ser humano ele tem 5 necessidades, que é de fisiológica, segurança, associação, autoestima e autorrealização. Tem testes que a gente identifica isso, Utilizado na utiliza, psicanálise. não é na psicanálise, mas é que a gente gosta de fazer Uma mistura. uma mistura de vez em quando, entendeu? Sim. Então, através desse teste humanista chamado motivograma, a gente consegue identificar em qual necessidade dessas 5 que o colaborador está precisando. Nesse caso, era a necessidade de segurança, entendeu? Há outras necessidades, por exemplo, tem colaborador que é faca nos dentes, né? O case que eu te citei, por exemplo, do Rafael, aqui nos bastidores. O Rafael ele é movido à autorrealização total. Se eu não chamasse esse cara para ser meu sócio, eu ia perder ele para o concorrente. Olha, Você entendeu? Essa é a motivação dele. E ele é uma pessoa que ele tem locus de motivação interna. Ele não precisa, por exemplo, que eu dê um pacote de fralda para ele se manter motivado. Ele se motiva, entendeu? aí agora você tocou num assunto que eu, Aham. né, quero provocar um pouco esse assunto no sentido do que há possibilidade de você desenvolver isso ou a pessoa vem com esse drive, vem com isso e não tem como mudar? Uhum. Tem possibilidade. Só que, primeiro de tudo, a pessoa tem que querer, né? E tem um outro psicólogo, esse já é um psicólogo chamado David McClelland. Esse cara, ele fez um estudo chamado CCS, Características do Comportamento Empreendedor. E dentro dessa CCS, se eu não me engano, são 30. Esse cara ele estudou empresários de sucesso a vida inteira. E ele identificou que esses mesmos empresários todos têm as mesmas características. Se eu não me engano, são 30, É 40. 30. São 30, É né? 30. Ah, você Eu ia conhece? perguntar se você é um empreteco. Não, não sou. Porque porque No você Empretec aprende, né? isso, no Empretec do Sebrae, que o Sebrae, do Sebrae não, que o Sebrae aplica, porque é um treinamento que veio da ONU, Sim. né, e no Brasil quem faz a aplicação. Então tem um momento em que você tem um desafio de conseguir alguns selos. E todos os selos que você tem ali em cima dos comportamentos que você vai
pontuar ali, ele está relacionado a esses 30 comportamentos do empreendedor, Exato. com base no estudo que você está citando. Exato. Então, ele identificou isso. Alguns nascem com isso. Outros você tem que, algumas habilidades você precisa desenvolver, né? Então, sim, é possível. Dá para fazer. Com todo mundo? Não. Mas para quem quer de verdade, quem tem um propósito, quem quer mudar o mundo, vamos dizer assim, dá para desenvolver sim, cara. Não, Dá para ótimo. desenvolver. E hoje dentro da empresa existe já dentro da sua equipe pessoas que você já percebe traços do que pode do futuro que pode acontecer isso? Tem. Aqui, ó. A Aninha ali é uma delas. É. Aham. A Aninha, ela começou como estagiária de marketing, né? Em 2022. E a gente tinha uma outra gestora que estava para sair, mudou para Portugal. E a Ana foi contratada como estagiária, né? Ela abraçou a causa, dormiu com a cultura da Valecap embaixo do travesseiro, foi promovida a gestora de marketing. Eu investi nela, invisto até hoje, e o marketing nosso tá todo na mão dela, entendeu? Posso falar para você que ela vai ser uma sócia daqui 5, 10 anos? Aí depende mais dela do que de mim. Sim. Potencial tem, mas aí depende mais dela. Eu só mostro o caminho. Quem tem a opção de atravessar a porta é ela. Ó, fica a dica, hein? É isso aí, hashtag fica a dica. Hashtag fica a dica. Com relação à cultura, Uhum. vamos falar um pouquinho agora sobre cultura, porque tem muito negócio hoje em dia e você com certeza conhece amigos, pessoas que estão empreendendo e, enfim, que reclama muito da sua empresa e muitas vezes reclama que as pessoas não fazem da forma como ele faz. Isso aí eu já tenho por mim assim que é um número muito alto, onde o empreendedor ele gostaria que toda aquela sua equipe tivesse o mesmo comportamento que ele, tivesse aquele pensamento do negócio, do propósito enraizado dentro né, da sua mente e ele vestir a camisa daquele time, bora para cima, vamos fazer gol, vamos vencer. Uhum. Então, você passou por esse processo onde você viu sua equipe não engajada e agora eu tenho que estabelecer uma cultura, estabeleceu a cultura já está implantada, está rodando. Em que parte desse processo está? Porque, pelo que você já falou, já existe a cultura. Não, a gente tem o nosso jeito de fazer as coisas, né? A nossa cultura bem implementada. Não foi fácil, porque eu entendo as pessoas que reclamam de que fulano, ciclano, beltrano não faz do jeito dela. E tá tudo bem, né? Na verdade, é assim, nunca ninguém vai fazer do seu jeito, né? E a psicanálise me ensinou isso, que cada um é cada um. Você tem a opção de chorar ou vender lenço, né? E foi o que eu aprendi. Como cada um é cada um, em vez da gente reclamar, por que o jeito que ele faz não pode ser melhor? A gente não pode criar uma inovação por causa dessa pessoa pensar diferente? Fazer de um jeito diferente? Dá oportunidade para ela. Daqui a pouco é um jeito mais eficaz, que gera um menor custo. Ah, mas e se errar? Ué, uma das coisas que os empresários tinham que ter embutido no custo do seu produto e do serviço, que eu penso, é o custo inovação. É quando você permite que as pessoas inovem dentro da empresa, mesmo se elas errarem. Não é desperdício de dinheiro, é investimento. Inovação é investimento. Toda empresa tinha que ter um departamento de inovação. Então, fazer diferente, reclamar, não vai adiantar nada, né? Por que não deixar a pessoa fazer diferente? Vai que funciona. Vai que você cria um produto novo, vai que você cria um atalho. Essa é a sacada. Todo mundo é diferente, não tem, é impossível, não vai ter outro Felipe
que vai chegar na Valecap e fazer as coisas do meu jeito. Esquece. 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 Né? Ótimo. Então, olha só que dica importante. Primeiro ponto, quando você pensa em implantar uma cultura para que as pessoas sigam o mesmo propósito, é essa. Saber que ninguém vai fazer igual você. Então, acho que esse ponto aí é extremamente importante. A primeira vez que eu estou ouvindo essa fala. Né? Ninguém, porque tem muita gente que ainda acredita que isso é possível, e às vezes fica dando murro em ponta de faca. É assim, você tem que ter um padrão, por exemplo. Se você vende um produto X, né, por exemplo, esse copo aqui. Esse copo ele tem uma linha de produção. Todos os copos têm que sair da mesma maneira. Não pode sair um copo com uma trinca aqui, outro sem a base. Tem que ter um padrão. Agora, a maneira como fazer. Se tiver um jeito, por exemplo, de fazer esse copo aqui em menos tempo, de uma maneira diferente, ou que um acabamento melhor, um acabamento mais requintado, por que não? Por que tem que ser do meu jeito? Eu que sou dono, tem que ser o meu jeito. Por que não pode ser diferente? Por que a outra pessoa também não pode criar? Agora vamos lá. Eu entendi isso que você falou, mas agora eu quero pegar já na dor que todo empreendedor tem, que todo empresário tem. Eu tô tratando, vamos supor assim, você tem um sonho, você tem uma cultura, tem uma identidade, tem um jeito diferente, e você quer que isso daí seja passado para dentro da empresa, porque da porta da empresa para dentro é empresa. Sim. Tem que gerar lucro, tem que ter engajamento, tem que fazer, a roda tem que girar, a engrenagem tem que funcionar, certo? Certo. Então, mas só que muitas vezes você vai ver, por exemplo, no termo chão de fábrica, tem aquele que não engaja tanto e suga o outro, então o outro trabalha mais do que ele, né? Então Sim. existe esse problema. Existe o problema quando se forma vamos colocar um espírito faccioso dentro, onde separa-se os grupinhos que causam conflitos e aí dá dor de cabeça lá para o RH. Então, é nesse sentido que eu quero que você toque nessa ferida, porque isso houve lá atrás. Teve, com certeza. Houve lá atrás. Não estou dizendo que sanou o problema, porque eu não acredito nisso. Não. Porque tem que ter uma manutenção contínua. Você tem que ter um trabalho constante, tem que ter consistência. Sim. É assim, para você ter pessoas engajadas, começa na contratação. E a gente faz o seguinte, na nossa contratação, nós apresentamos para o candidato a nossa carta de valores. O que está embutido nessa carta de valores? Nossa visão, nosso propósito e, como o nome diz, nossos valores. A gente vende para aquele candidato essa ideia. Ó, nossa visão é essa, o nosso propósito é esse e os nossos valores é esse. Você se identifica com isso? É da tua essência? Muitos falam que é. Entendeu? Para conseguir um emprego, é isso. É isso aí, é isso aí. Só que, como eu te falei, tem testes e tem técnica para identificar. Né? Se o teu colaborador ele não compra a tua visão, o teu propósito e os teus valores, esquece. Não vai dar certo. Por mais que seja bom. Por mais que o cara tenha seja o top do top de uma área tal. Função. Por exemplo, eu pego o melhor vendedor do mundo, mas se o propósito dele não for convergente com o da empresa, não vai funcionar. Inclusive, já teve situações dentro da própria Valecap, na área comercial, por exemplo, daquele vendedor que batia meta atrás de meta e vendia e acontecia, só que o cara nos bastidores era um desagregador, fazia fofoca, botava A contra B, você entendeu? Fuxicava, não vivia a cultura de forma efetiva, de verdade. Optamos por desligar essa pessoa e, assim, por incrível que pareça, quem a gente colocou no lugar e vivia no cerne mesmo, a visão, o propósito, os valores, a nossa carta de valores, vendia muito mais, começou a vender muito mais. Então tem muita crença que às vezes a gente acha assim, muitos empresários acham assim, o cara ele me dá trabalho, mas ele me dá retorno. Vale a pena, será? Você entendeu? Sabe? Você ter que ir embora com aquela pulga atrás da orelha, puta, aquele cara me dá trabalho, mas eu tenho que aguentar ele porque ele me vende 200k, 300k.
E aí entra esse ponto né? eu gosto muito, porque aí ele já interfere diretamente sobre o clima organizacional. Exato. Né? E Então, aí por mais que está todo mundo ganhando, a roda está girando, mas existe um clima pesado naquele ambiente, onde existe uma insatisfação interna por parte de muitos. Lógico que tem uns que não é afetado com isso, mas a partir do momento que um é afetado, a gente identifica que essa cultura deixa de ser harmônica, né? exato. Deixa de E ser. assim, a carta de valores, ela é um braço da cultura, né? E é o pilar, cara. Cara, ó, Você, todo podcast, uhum, desculpa até te interromper, mas uhum, todo podcast eu bato nessa tese, por quê? Porque hoje em dia é até meio que uma moda, é uma exigência de um site. Você ter ali missão, visão, valores, e quem fala missão, há quem fale propósito, enfim. Mas eu vejo que muitas empresas têm isso para cumprir o protocolo. um protocolo. Uhum, Que na verdade, nem ele mesmo, se eu perguntar qual é a sua missão, visão e valor, ele vai saber falar sobre aquilo. Né? E então é uma coisa assim, não é o primeiro empresário de sucesso e acredito não vai ser o último que está com a empresa sólida, com o negócio indo super bem, o avião cada vez mais decolando, que fala para mim que essa cultura está baseada nesses pontos, né? De missão, visão, valor, missão, visão e propósito. uhum. Né? E eu acho interessante, eu vou compartilhar algo aqui com a. Eu achei que você Que fosse foi. perguntar para mim a visão, o propósito e os valores da Valecap. Não, pode, segura aí que você vai falar sobre isso. Segura aí que você vai falar sobre isso, tudo bem? Porque Tudo bem. com certeza você sabe, porque está implantando isso e tem que ler essa carta, enfim, você sabe sobre isso. Uhum. Mas eu quero agora no podcast falar sobre uma pessoa, dar um crédito para uma pessoa aqui que eu gostei muito de uma estratégia que ela fez, onde ela o setor que ela atua é a área de refrigeração, é a Paola. Ela, ela veio aqui e deu um treinamento para nós, falou sobre marketing e tal, e é uma guerreira batalhadora, então eu tenho que dar crédito, né? Dar honra a quem tem honra. E ela compartilhou algo, eu fui levar ela no aeroporto, e ela compartilhou algo que, assim, que para mim foi uma estratégia muito boa. Ela, no contexto dela, existe muito técnico na área de refrigeração que não tem comprometimento. Existe um perfil enraizado no termo, até que eles mesmos utilizam para eles mesmos, né? Peão é assim mesmo e tal. E eles pegam essa personalidade e que acaba se tornando essa pessoa que está sempre desagregando, que está sempre reclamando, falando sempre que a gente está aqui trabalhando enquanto o outro está lá para cima. Não é condicionado. E tal, e sempre está ali fomentando esses assuntos extremamente negativos para toda a operação, onde todo mundo ganha. A empresa quebra todo mundo. Enfim. E ela numa luta, cara, de processo seletivo e tal, e tal, e tal, e tentando trabalhar tudo aquilo que eu falei, reconhecimento, recompensa por meta, salário emocional e um salário justo. Mesmo assim, muita rotatividade e às vezes tirando essa laranja. O que acontece? Ela teve uma sacada que ela fala até que foi Deus que deu para ela, essa foi uma revelação espiritual. Mas tudo vem dele De mesmo, tudo né? vem dele. E ela falou: olha, eu vou fazer uma conta, eu vou abrir uma conta, e ela abriu uma conta digital, onde essa conta vai ser eu vou separar esse dinheiro para demitir, para tirar a laranja podre. E ela foi lá e fez o primeiro depósito, fez uma reunião e falou: olha, tá vendo essa conta aqui? Essa conta aqui vai pagar, é para garantir o direito de todo mundo que não quiser ficar na equipe. Então eu não vou passar mais sufoco demitindo vocês, vai ter essa conta aqui. E quem já não estiver satisfeito já me fala que a gente já resolve, faz um acordo, mas quem tiver engajado aí não precisa se preocupar. Mas do contrário, quem não Quem não tiver começar, não afim, tiver afim, eu vou avaliar e, segundo a minha avaliação, não vou ficar preso na mão de vocês. Porque a cultura tem que funcionar. E de lá para cá, ela viu uma mudança muito grande. Porque às vezes a pessoa, né, vai ali, vai fazendo e não respeita aquela cultura, mas quando ela sabe que, ó, cara, você não é insubstituível. Para estar dentro dessa operação, você tem que ter meritocracia. Depende muito de você, foi o que você falou para a Ana quase agora. Eu tenho um projeto
para a sua vida. Eu vejo o potencial e vejo onde você pode se tornar uma potência dentro dessa operação, dentro desse projeto, dentro desse sonho, dentro desse propósito. Mas se você não se dedicar, se você não se esforçar para tirar esse potencial, se tornando uma potência, abraçando a causa e andando ombro a ombro juntos, Não funciona. infelizmente não funciona e você não vai Não chegar. funciona. E quando eu detectar isso, tem aqui ó, a conta separada para demissão. Comecei a depositar o primeiro dinheiro hoje. Cara, eu gostei muito disso daí. Ela falou que trouxe uma solução muito boa. Eu não montei um caixa para demissões, né? O método que ela fez. Mas eu já fiz isso que ela fez e dou os parabéns para ela por ter dado certo, porque no meu caso não deu. Não deu certo. Não, cara, quando eu fiz isso, faz alguns anos, então foi uma fase que a gente estava atravessando muito difícil. Foi, se eu não me E aí engano. a causa foi essa questão da rotatividade. Não de foi pessoas nem a que- rotatividade, foi a tal da laranja podre mesmo, né? Hum, Essa pessoa, ela trabalhava lá há um bom tempo na Valecap, inclusive era amigo meu de infância, entendeu? Que eu convidei para trabalhar comigo, só que na minha frente era uma pessoa e nos bastidores era outra. E quando eu fiz isso que ela fez, eu não tinha visto ainda que essa pessoa estava maquinando contra a empresa, né? Influenciando outros colaboradores. E aí teve uma reunião lá que eu fiz isso e falei do jeito que ela falou, ó, quem não tiver afim, a porta é a serventia da casa, né? E todo mundo falou que estava afim. Posteriormente, eu fui ficar sabendo, né, que essa pessoa falou, tá vendo? Ah, ele tá nem aí pra gente, com outras palavras, obviamente, né? E aí, posteriormente, depois chegou essa informação pra mim. Falei, poxa, sabe quando vem aquele balde de água fria? Pô, sim. você botava fé numa pessoa, você tinha a pessoa como amigo, e ter essa quebra de confiança é muito dolorido, né? Tanto é que eu não tive nem, tipo, eu não queria nem olhar na cara dela, e o Rafael, meu sócio, desligou essa pessoa. E desde então eu nem falei mais com ela, sabe? Quando eu tive essa mudança dela sair do time, do jogo, aí as coisas começaram a andar. E até o pessoal depois começou a enxergar, putz, o cara era errado mesmo, né? Sim. Então você vê, cara, o ser humano é muito louco, né, bicho? Então, mas enfim, tá tudo. Hoje a equipe, graças a Deus, está bem formada, né? Precisamos de pessoas ainda, precisamos, mas eu tenho uma frase de um grande amigo meu, Seisei Edson. Ele é terceiro ou quarto dan de Aikido. E ele tem uma palestra sensacional que chama O Caminho da Harmonia. E na palestra ele fala assim: seja lento para contratar, mas rápido para demitir. Sabe? Que nem você falou sobre clichê, Uhum. né? Essa é uma frase também que eu vejo que muitos palestrantes Falam, né? falam isso. Mas na prática, você fala um pouquinho sobre isso? Na Na prática, prática, eu não aplicava, cara, sabe? você suportava. A gente suportar, é isso que você falou. É igual no case que eu falei lá, puta, aquele cara me dá tanto de dinheiro, mas eu tenho que suportar. Não vale a pena. Porque, como você disse, ninguém é insubstituível. Ninguém é insubstituível. Então, dentro dessa nossa cultura, tem isso. O cara não tá funcionando, tchau. E isso evita desgastes, né? Porque você não. Se a pessoa já não está funcionando, o melhor caminho, tanto para nós quanto para ela, é a demissão. E assim, isso eu aprendi na psicanálise, viu? Se às vezes você demora para demitir uma pessoa, você está sendo egocêntrico. Porque você não está permitindo que essa pessoa desenvolva o talento dela, por mais ruim que ela esteja dentro da tua empresa. Você não está permitindo que ela desenvolva o talento dela em outro lugar. Às vezes ela não está dando certo para você, mas ela pode dar certo em outro lugar. Então o ato de não demitir, às vezes, é um ato egocêntrico. Isso aí é É, forte. é a realidade. E tem situações que eu já tive que demitir algumas pessoas. Eu encontrei as pessoas na rua e ela falou: puta, cara, ó,
graças a Valecap, que eu tô trabalhando no fulano de tal, e lá eu tô super bem. Porque ele aprendeu o serviço comigo, a gente fez essa pessoa, até um certo ponto, ela estava ok. Quando a gente. Porque a empresa é mutável. A empresa ela Sim. tem. E quando a gente. Eu vivo mudando algumas coisas na Valecap. E algumas pessoas não acompanham esse processo de mudança. Essa pessoa que eu estou te falando, ela não acompanhou. E a gente teve que desligar ela. E ela foi grata a mim, falou, cara, ainda bem que eu não tô lá, porque eu não ia me adequar mesmo, mas eu tô trabalhando no outro lugar e eu tô bem, eu tô da hora e tá tudo certo, mas eu sou grato ao Valecap porque foi lá que eu aprendi a fazer o que eu faço hoje nessa outra empresa. E tá tudo certo. Então o ato de você não demitir, em algumas situações, pode ser um ato de egocentrismo, cara. Olha só. Né? Cara, assim, para você ver, né? Por exemplo, é muita coisa do que você está falando aqui. Eu identifico que você realmente é uma pessoa diferenciada, porque a Gratidão. maioria das pessoas, eu falo diferenciada no sentido, assim, bem justo, você bem justo. Por quê? Quantas e quantas pessoas, quando perde alguém, quando tira alguém, ele não se alegra de ver o outro Uhum. indo bem em outro lugar, né? E aí entra bem no ego mesmo. Ele torce para que não dê bem, até para falar, poxa, se estivesse comigo, Daria bem. daria bem. E eu vejo você com uma maturidade de ver o colaborador vindo conversar contigo e falando lá eu não dei bem, mas lá eu estou bem. E você, poxa, se sentir satisfeito por ter acontecido isso, né? Então, assim, vejo de um nível de maturidade na inteligência emocional, porque você sabe que isso daí está relacionado à inteligência emocional, né? Sim. E desde o início você falou sobre isso, que quando entrou na psicanálise, primeiro você teve que tratar quem era você para depois 30% foi o que está acontecendo até agora, Exato. mas teve que criar alguns fundamentos na sua mente, né? Exato, e assim, isso tem a ver com a cultura também, que é o que a gente estava falando, mas só para finalizar esse assunto, a cultura ela vem de cima para baixo, né? Então é o CEO, o dono, o diretor, o sócio proprietário, sei lá quem seja, que tenha um nome no contrato social, a cultura da empresa ela tem que vir de cima para baixo, né? Tem até o case do João Adib, da CIMED, esse cara ele alavancou de que jeito? Ele contratou uma diretora de RH e ela falou para ele, ó, a cultura aqui da CIBED tá tudo errado, cara. Quem tá fazendo a cultura é os diretores. Não tá vindo de você. Metade da diretoria eu vou ter que demitir. Você tá preparado para isso? E aí ele coçou a cabeça, coçou, falou, vai ser doído, mas eu tô pronto. E aí a CIMED se tornou o que é hoje, né? Sim. Né? Então é um dos caras que eu tenho como referência também, o João Adib, sabe? Principalmente nesse tratar dele de cultura, o comercial dele é muito forte. Né? É uma das referências que eu tenho. É uma Né? referência É um bem, bem referente, né? bem referente a nível, né, nacional, enfim, se não global. É Exato. um case de sucesso. Bom, eu queria falar um pouquinho sobre a questão da capacidade de lidar com as pessoas e com a pressão, porque a gente falou bastante sobre o comercial e é uma das áreas que tem bastante pressão, né? É a área comercial, mas no modo geral, todas as áreas têm em algum momento, né, tem uma pressão na produção para entregar o pedido, né, para acelerar o processo, enfim. E todo lugar tem um desafio e tem uma pressão. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, sabe? Sobre Uhum. a capacidade de você lidar com pressão. O que você tem como experiência para falar sobre isso? Cara, a pressão é uma constante hoje em quem é empresário, né? O cara que não quer, o cara que quer ser empresário, ele tem que saber que ele vai ter pressão. E aí o problema não é a pressão, mas o que você faz com ela. Eu, em determinada fase da minha vida, eu tinha tanta pressão de cliente, de fornecedor, de entregar resultado, de dar uma vida digna para minha família, que estava quase surtando, cara. Eu não me aguentava. Mas assim, através, mais uma vez, da psicanálise, eu comecei a transformar a pressão em combustível, né? Beleza, eu vou ter a pressão. O que eu vou fazer com ela? Eu vou surtar,
Eu vou ter um infarto, vou ter uma úlcera, vou ter um AVC, ou eu vou pegar essa pressão, transformar esse limão numa limonada? Pressão vai ter todo dia. Então vamos usar essa pressão e desenvolver novas habilidades emocionais? Em vez de ficar focando no problema, vamos focar na solução, né? Vamos delegar mais? Vamos desenvolver Olha, gente? Né? Vamos dividir o fardo? Vamos fazer acontecer? E é isso. Minha esposa que está aqui junto, ela pode comprovar ó, que eu era um antes da psicanálise e o outro antes. Porque, cara, eu vivia num pico de estresse absurdo, sabe? E aí foi isso. Quando a gente foram 3 anos. foram 3 anos de estudo. E assim, quando você pega essa pressão e transforma ela em combustível, beleza. Cara, então assim, por exemplo, quando você fala 3 anos, Uhum. é, Era 3 anos assim, não era aula todo dia, tá? sim, Eram aulas quinzenais, todos os sábados, só que era o dia inteiro de imersão, sabe? bem intenso, Bem intenso. Eu bem ficava o intenso. sábado o dia inteiro estudando. Tá? E foi no mesmo lugar que você fez? Não, foi em outro. Nem tem mais. Era em São José, né? Vinha um psicanalista de Campinas e dava aula para nós lá. Mas hoje acho que nem tem mais. Fica mais lá em Campinas, em São Paulo, né? Sim. E era sábado sim, sábado não. Estudando situações, estudando a teoria, estudando Freud, Jung. E É... depois E prática e depois prática. prática, cara. Depois botando em prática. Fazendo terapia, né? Que foi uma coisa que eu faço até hoje, porque não dá. Não dá, cara. Tem que fazer. Todo empresário, no meu modo de ver, tem que fazer terapia. Senão, quantos empresários você conhece aí que tem pressão alta, que vive hoje, tem que acordar de manhã e tomar um remédio de pressão alta, que senão chega meio-dia, 1 hora da tarde, o cara tá tum, 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 né? Quantas pessoas você conhece aí que desenvolveu um câncer, teve um AVC? Eu não quero isso para mim, né? Por isso que eu busquei ajuda. Por isso que eu busquei me desenvolver. Eu não quero, tá louco, ficar com a boca torta. Nossa Nossa. senhora, Não, essa, né? essa daí foi muito boa, porque existe também uma outra resistência em relação à terapia. Tem, é porque o empresário, cara, alguns empresários, você vai dar risada. Alguns empresários, você sabe disso, eles se acham semideuses, né? Isso é verdade. Porque tem cara que sai do zero e chega ao ápice e fala: quem é você para falar de mim? Olha o que eu construí, olha o que eu fiz, olha quantos funcionários eu tenho. Cara, e daí? Você vai morrer, vai feder igual todo mundo, né? Não é por aí. E isso vale um infarto? Não vale. Não vale. E assim, Uhum. é que são N consequências e efeitos que essa arrogância, essa prepotência pode causar, né? Exato, não é São só N, ali. a gente, você está falando, trazendo para um lado de afetar a própria saúde, mas às vezes, eu acredito que até num nível Até pior no. é você de repente transmitir isso, todo esse estresse, toda essa neurose para o outro, né? Então ali às Exato. vezes você descontar na sua esposa, você descontar no seu filho, você descontar nos outros e adoecer os outros, às vezes pessoas que você ama, É o que enfim. eu ia te falar, isso quando não pega na família, quando você não entra num processo de divórcio, de separação, de filho que não fala com o pai, de pai que não fala com o filho. Acontece. Eu conheço muitos assim, cara. Muitos assim. Tá? Sim. Demais. Bom, eu quero falar agora sobre a questão do erro, né? Então, qual foi o erro que você cometeu? O erro que você cometeu no empreendedorismo, aquele que de repente chegou a esse ponto de custar um negócio, chegou a custar ali a sua saúde, Uhum. e esse erro, o que você aprendeu com ele? Porque a gente sempre fala, né, entre a diretoria, entre o pessoal aqui da Education for the Future, que sobre a questão do erro, cara. Tem que errar e erra rápido, aprenda com erro. Só não Exato. erra no mesmo erro. É. Mas é necessário que você se arrisque e aprenda com aquilo. Uhum. Eu tinha um sensei de judô, sensei Carlos Coide, que Deus o tenha. E ele fala, ele era
ele era japonês. A sabedoria oriental, né? Só que ele era meio Radical. radical. Nos dias de hoje ele não ia funcionar. E ele falava assim, ó, errar é humano, prevalecer no erro é burrice. Né? Então é o que Sim. você falou, errou rápido, corrige rápido. Mas o maior erro que eu tive em toda a minha carreira, né, desde quando eu tive a minha primeira assinatura lá na CLT e depois virei sócio da Valecap, foi investir num outro negócio, aqui em Taubaté mesmo, na área da gastronomia. Né? Eu confiei numa pessoa, um negócio, né? Ela me vendeu uma ideia e eu comprei. Investimos, botei uma grana absurda lá, cara. E foi bem no período do final da pandemia, né? Onde as coisas custavam um X e a hora que começou a sair da pandemia começou a custar 2x, ou X mais 30%, X mais 40%. Botei, investi minha vida ali, cara. E comprei mesmo essa ideia. Qual que foi o meu erro? Não ter sabido da história dessa pessoa antes, né? Porque aconteceu algumas divergências nos bastidores que não condiz com os meus valores, né? Então ela falava que ela era assim, os bastidores fazia assado, né? A gente tratava um assunto aqui, ó, é isso que nós vamos fazer, é isso que nós vamos fazer. No outro dia o que a gente tratou aqui já não valia mais nada, né? O principal foi assim, eu ter investido no negócio e meio que quase perder mesmo a minha saúde por causa disso daí. Foi quando eu engordei, foi quando eu comecei a dormir mal. Eu chegava em casa, porque eu ficava direto nessa cervejaria, nesse restaurante. Eu chegava tarde, acordava cedo, porque eu também tinha a Valecap para poder tocar. Eu comia mal, porque ficava na cervejaria. Aí convidava um cliente para ir lá. A gente tomava uma cervejinha, comia hambúrguer, comia porção. Tava do jeito que pronto pro abate mesmo, sabe? E esse foi o meu maior erro, né? Foi confiar numa pessoa que não era digna de confiança, né? O que ela falava não se sustenta. Mas foi um grande aprendizado também, Eu né? quero saber da lição. É A importante a lição. lição foi essa, saber em quem confiar, mas acima de tudo, antes de entrar em um outro negócio, faz as coisas direitinho, né? Procura saber quem é o fulano, né? Ver mesmo o histórico e tudo mais. Que nem ontem. Ontem a gente foi eu e meu pai, a gente foi em Suzano para ver uma oportunidade de aquisição de um truck center lá. Né? É um desejo nosso de montar uma filial 2 da Valecap. E teve essa oportunidade lá. Fizemos o primeiro contato. Né? Até então, a referência que nós temos desse negócio, dessa pessoa, tá ok. Né? Mas agora eu vou fazer de forma profissional agora. Vou botar um advogado na jogada, vamos investigar, vamos ver balancete, vamos ver se é isso mesmo que a pessoa disse que entrega, se não tem nenhum processo por trás daquele CNPJ, para não ter dor de cabeça igual eu tive em 2022, sabe? De ter meio que um sonho dilacerado, Então, sabe? olha só que interessante. Você tocou nesse assunto esses dias, compartilharam um rios comigo falando sobre uma pessoa, né? Com certeza ali aquele senhor, eu não cheguei a pesquisar quem era ele, mas ele falando sobre que a faculdade ensina sobre questão de você fazer uma estratégia para você ter a redução de risco, certo? Uhum. E ele falando que as pessoas que cresceram, elas não entraram na faculdade e ela meteu as caras para cima do risco, né? Foi rebentando cerca no peito, né? É isso, é bem nessa pegada mesmo. Mas agora, ou conversando com você agora e você falando sobre isso, na raça, na experiência e no que você vivenciou, isso é uma estratégia de redução de risco, né? Você analisar com quem você está falando, como que está a procedência daquela pessoa em primeiro lugar, antes de você, né, apertar a mão e fechar Fechar o alguma coisa. negócio.
e depois, de forma profissional, analisar profundamente como que anda os processos daquela empresa, como que anda, e processos em todas as áreas, seja financeira, marketing, seja venda, seja se entrega tudo aquilo que foi falado, né, se aquilo que foi falado na reunião corresponde à realidade, porque num negócio é tendencioso Uhum. você contar a vantagem e esconder né, o que não seria bom falar. Mas eu vejo que, né, como para quem tem valor de honestidade, isso tem que ser posto na mesa logo no início, porque é um desafio. E aí você vai avaliar se você quer realmente pegar aquele negócio para andar e resolver os problemas que foram citados, né? Uhum. Eu acho que sim, é válido colocar tudo na mesa justamente para isso, para você entender com qual o desafio que você está lidando, né? E aquisição, cara, não é um processo assim, uma aquisição de uma empresa, uma fusão, não é uma coisa do dia para a noite. Eu aprendi isso a duras penas. Quantos cases aí você vê, por exemplo, quando foi juntar a cervejaria Antártica com a Brahma, né? Quanto tempo não demorou? Não foi assim, vamos juntar força? Não. Um foi entender da situação da outra, teve conversa, ó, eu cedo daqui, você cede dali, né? Isso aqui eu não acho correto, o que a gente pode fazer? No livro do Paulo Lemann fala como ele conta toda a história lá, né, do grupo deles e tudo mais. E não é da noite pro dia, mas foi uma lição que eu aprendi a dura pena, né? Não custou, a duras penas. Não custou só financeiramente para mim, custou mentalmente também, né? Fisicamente. Fisicamente. E aí foi quando eu caí uma outra ficha. Falou, cara, ó, é melhor eu ficar aqui na, na onde eu domino mesmo, né? Porque não vai funcionar. E isso tem muito empresário que também não cai a ficha, viu? Tem empresário que acha bonito. Você, por exemplo, você é da área de construção civil. Aí você vai lá e investe numa coisa que não tem nada a ver. Mas será que você tem expertise para isso? Será que você tem perfil? Não estou falando que não pode fazer e que não vai dar certo. No meu caso, não deu. Né? Então, eu tenho planos de expansão? Lógico que eu tenho. Mas tudo dentro do que eu domino, do meu métier. Né? Eu não vou sair por aí esparramando brasa, porque não vai dar certo. Pelo menos no meu caso. Pode ser que com outra pessoa dê certo e tá tudo certo. No meu não funcionou. E você tocou num ponto importante que é, geralmente quando você monta um negócio, existe esse, esse desprendimento de energia onde você trabalha 24 por 48. E quando eu falo 24 por 48, porque você tá tão dentro do negócio que até dormindo você tá sonhando Oh, com o negócio, né? E quantas você vezes tocou já nesse assunto. tive sonho, pesadelo, falei. Então, assim, nesse ponto, assim, eu acho que é plausível a gente citar sobre isso, Sim. que isso tem um prazo. Não tem como, isso daí é a minha crença. Não tem como você montar um negócio do zero, né, e você se dedicar menos que 100%. Você, no começo de todo negócio tem que ter um desprendimento de energia. Lógico, você tem que sentar com a sua esposa, alinhar. Olha, amor, a gente vai entrar no processo assim, assim, assim e tal. Teve um podcast que a gente fez com o André Croit, ele fala sobre isso. Ele sentou, conversou, e aí, vamos entrar? Tem que ter um acordo para ter harmonia dentro da casa, porque tem essas bases que sustentam todo um propósito. Uhum. E aí, depois que você entrou, e o André Coit fala até o termo que eu gostei muito, é porradaria. Vai para cima, pau, alta performance e vai. Mas o que acontece? Existe um livro que eu vi, que o título dele era O Lucro e Não as Pessoas. E ele justamente batia nessa tese de um capitalismo meio que predador e montar um negócio a ponto de você não olhar o lado humano da coisa. E aí toma no time e pressão e medo, você controlar por medo, você Isso é uma, noite sem uhum. dormir. Isso é uma cultura, viu? Isso é um jeito de cultura, né, que você está falando. Esse pau no gato aí, chacoalhar a roseira, doa quem doer. É uma maneira de cultura, mas
Desculpa até te interromper, mas Não, não, continua não. sabendo. Eu já quero que você discorre sobre isso Né? mesmo, entendeu? Até que chega um momento, eu vejo tem os dois lados da moeda, o que é saudável e o que não é saudável. E você, como uma pessoa formada, né, em psicanálise, eu quero que você fale sobre isso, sobre esse tipo de cultura e sobre a cultura saudável, né? Esse lance de você cobrar resultado a qualquer custo, ele funcionou lá atrás, né? Mas aqueles que trabalharam com isso, eles pagam hoje o preço disso. Tanto que alguns não chegaram nem aos 60 anos, né? Então, assim, no meu modo de ver, isso não funciona mais hoje. Não com essa geração que está entrando. Essa tal da geração Z, né? De cair para dentro. Tem algumas pessoas que gostam de viver a vida perigosamente? Tem, mas é mínimo do mínimo. Essa geração que está entrando hoje, com essa cultura aí do lucro e não as pessoas, esquece. Não vai funcionar, né? E a minha maneira de fazer é tratar as pessoas, é tratar o lado humano da coisa, sabe? O empreendedorismo humano. Exato. Você tá junto com o time ali, você entender aquela pessoa, você saber colocar ela. Eu até uso um termo, tem cachorrinho que gosta de comer biriba. E tem cachorro que gosta de comer Royal Canin, não tem? Cachorro mesmo, né? Sim. Tem pessoas que gostam de meter a mão na graxa. E tem pessoas que gostam de andar bonitinho e tá tudo certo. Né? O meu modo de empreender e de gerir pessoas é esse lado humano. Até porque o dinheiro, posteriormente a isso, vira consequência. Né? Porque você não precisa ficar naquela. Lógico que você tem que cobrar resultado. Né? Eu até brinco com o pessoal lá. Pessoal, eu confio em vocês. Mas tem alguns empresários que falam assim: eu confio desconfiando. Então você não confia. Né? E eu falo para eles: ó, eu confio conferindo. Ótimo. Você Eu entendeu? ia falar isso. Eu ia falar, o negócio não é confiar, o negócio é confiar e conferir, Conferir, porque exato, todo ser humano é factível ao erro, é exato. normal. Então eu confio conferindo. Ó, se você me der resultado, ótimo, você vai ter o teu mérito, você vai ter a bonificação, não sei. Cada um é cada um. Mas se você não está tendo resultado agora, vamos entender o porquê? O que está acontecendo? Chama o cara lá na sala, faz uma maternagem com ele, vamos tomar um cafezinho. O que está pegando? O que está doendo? Você não está satisfeito com o que aqui? Vamos conversar? Vamos entender? Me ajuda a te ajudar. Né? E assim, esse bate-papo que você está falando, eu vejo de uma seguinte forma, eu converso muito com o pessoal da equipe aqui, Uhum. o Gabriel sabe disso, às vezes ele não está num dia bom, eu vou lá, chamo ele, vamos tomar um café lá na padaria, bata um papo, às vezes é Mariana, enfim, cada Exato. um dos colaboradores, e às vezes nem eles têm ciência do porquê que eles estão assim. E às vezes no bate-papo que ele descobre por que ele está assim. Exato. Olha só que interessante. Pelo... Aconteceu alguma situação, trouxe, né, um desconforto emocional e aquilo ali meio que vai se arrastando pelo dia, o semblante muda, o comportamento, o tratar o outro muda. E aí você fala, cara, o que está acontecendo com você? Vamos tomar um café? Aí ele baixa aquela guarda, vai tomar o café e você vai batendo um papo e ele vai falando para ele mesmo o que ele tem. E aí ele vai entendendo, poxa, então é isso. É tão interessante que eu vejo que você fala sobre terapia. Eu, por 4 anos, eu fiquei com um psicólogo e que é psicanalista também, Uhum. que trata mais a psicanálise, que é o Reginaldo, lá de Pinda. E por um bom tempo, ele não falava, ele só Só ouvia. ouvia. É. Né? Então ficou um bom tempo ele só ouvindo. E eu percebi, e ele depois falou comigo, você percebeu que você vem aqui e quando você começa a falar, você se trata? A cura. A psicanálise é isso, é a cura pela fala. Né? É a cura pela fala. E aí é isso, eu vejo que um cafezinho, às vezes, a É pessoa tudo de bom. tudo de bom, faz toda a diferença. E é uma coisa simples, né? E fácil de É. resolver. Bom, com tudo que a gente falou aqui, a gente vê que o seu legado, ele tá bem
enraizado em transformar o ambiente, inspirar pessoas, como você já deu ali, né? Um direcionamento, acredito que não foi só agora, mas você já está falando com a Ana há um tempo, né? Sobre onde ela pode chegar, né? E isso faz com que as pessoas acreditam nelas mesmas, né? E agora eu quero saber o que move você para deixar essa marca, mais do que o lucro, mais do Uhum. que faturar. É o que eu te falei, o lucro é consequência, né, cara? O lucro o dinheiro é, é importante, é óbvio que é. Não vou falar que não. Mas o dinheiro, o lucro é consequência. O meu desejo, por exemplo, quando o Papai do Céu me chamar, é que a Valecap continue andando e continue produzindo com pessoas melhores do que eu. E eu quero participar da história de cada um que vende, que está lá dentro. Né? Se eu, no dia que eu morrer, as pessoas tiverem conseguido, realizado os sonhos dela através da Valecap e não apesar da Valecap, pronto, eu venci na vida. É isso. E Entendeu? levando assim essa questão de Uhum. um pedaço, né? Um pedaço do Felipe Uhum. Fonseca. Exato. Que Bom, porque aí o legado vai para gerações, né, cara? Fica aquela sementinha lá, né? Óbvio que assim, eu tenho os meus sonhos também e tudo mais. Mas assim, o meu propósito principal é isso, é formar gente, formar pessoas, trazer prosperidade para os meus colaboradores, para os meus clientes, para os meus fornecedores, inspirar, sabe? né? Inspirar, É isso. tá? É isso. Há muito tempo, até um ano atrás, cara, eu não estava botando nem a minha cara na internet. Eu ia falar sobre isso agora. Você Eu já não. está antecipando tudo. A gente está numa mastermind aqui, está numa harmonia de mente, que eu ia falar sobre isso agora. Porque eu entrei lá no seu Instagram Uhum. e comecei a seguir e Eu fui vi. vendo lá algumas coisas, né? A gente não tem muito tempo quando está construindo algo, mas o tempinho que eu tive, eu vou dar uma olhada, vou conversar com ele. E eu vi ali alguns conselhos, dirigindo o carro e dando algum direcionamento, e aí eu ia falar sobre isso. E o Uhum. seu posicionamento na internet, existe uma intenção, É certo? tudo de forma intencional, Intencional. tá? E aí, Gerando autoridade, né? isso. Com posicionamento bem definido. Esse aí foi um trabalho que eu desenvolvi com a Ana, com o apoio da minha senhora. E aí a gente fez durante 6 meses esse trabalho, né? E mudou toda a interface do meu Instagram. Porque eu tinha Instagram por Por ter, ter. mas uma ficha me caiu no final do ano passado. Não tem a parábola dos talentos, Sim. né? Eu estava enterrando meus talentos. E aí como é que eu ia chegar pro homem lá e prestar conta? Falei, pô, eu te dou um baita de um talento aqui, você sabe conversar, você sabe trazer as pessoas para junto de Sabe você inspirar. sabe inspirar. Eu te dei todo esse talento e você enterrou? Você tá de sacanagem com a minha cara. Né? E aí foi quando eu falei, não, eu preciso fazer isso, não para me aparecer. Lógico, tem que ter a figura do Felipe como o frontman ali da Valecap. Sim. Mas a ideia principal é inspirar outras pessoas a fazer também, a empreender também, a despertar esse perfil de líder. Porque às vezes, vamos lá, se uma pessoa vê uma publicação minha lá e cai essa ficha para a pessoa de repente abre um negócio e muda o mundo, já pensou, cara? Que louco, que Que, legal, que que maravilha, né? maravilha, né? E o nosso país precisa disso hoje, cara. A gente precisa de pessoas que empreendam, que não sejam mais escravos do sistema, que deixe de ficar dependendo de fulano, ciclano, beltrano. Eu acho que já passou da hora de cada brasileiro, e aí eu falando para todo mundo, não é só para quem é empreendedor, não, de ser autor da própria história, sabe? De fazer acontecer de fato, de deixar a marca, a diferença. Se você não quiser, tá tudo bem. Mas não foi para isso que Deus nos colocou aqui na Terra. Sim. Ele nos colocou aqui para sermos prósperos e fazermos a diferença em nome dele. Sim. Antes, longe de mim querer fazer alguma pregação aqui, não é isso. Mas é fato. Tá Faz na Bíblia. parte.
né? Deus nos colocou no mundo para os outros, né? Essa é a realidade. E isso aí caiu para mim no final do ano passado. Falei, não, eu preciso mudar aqui meu posicionamento, eu preciso me expor mais, eu preciso botar a minha cara na frente da Valecap. Eu acho que isso vai fazer a diferença. E foi o que eu tenho feito até hoje. Tem muito a melhorar? A gente sempre tem a melhorar. Sim. A gente sempre tem a evoluir. Mas assim, eu já estou muito satisfeito com os resultados que eu tenho alcançado, sabe? Sim. Estar aqui hoje é um resultado desse trabalho que eu tenho feito, né? Sim. É isso. Cara, parabéns. Nós estamos caminhando para o final. Vamos entrar agora no tradicional bate-bola que a Bate-papo, gente tem aqui. bate-bola. A gente tem um bate-bola rápido aqui, onde a gente finaliza fazendo algumas perguntas. Eu sempre oriento que nessas perguntas a gente tenta ser o mais objetivo, mas aquilo Mais que breve você possível. isso, mas só que assim, é um bate-bola, mas cara, essa pergunta tem que ser um pouco mais abrangente. Fica à vontade, Tá ok. tá bom? Porque para mim, assim, o que mais importa é que quem está nos ouvindo, você cumpra esse propósito de semear na vida deles e gerar uma reflexão empreendedora onde essa semente possa germinar 30, 60, 100 por um, entendeu? Que é o propósito, né, de Deus na nossa vida. Realmente ser relevante para que gere resultado também no outro, né? Isso é muito satisfatório e não estou falando no sentido mais de inflar o seu ego, mas no sentido realmente de você falar, cara, Deus, estou sendo grato ao Senhor. Né? Até isso que você falou, tem uma frase muito. Tem uma passagem da Bíblia que a gente usava muito em psicanálise. Isso é famoso, né? Quando os fariseus foram perguntar lá para Jesus, né? Mestre, é lícito pagar imposto? E aí Jesus pega e fala: o que está aí nessa moeda aí? Ah, é a imagem do imperador, de César. E aí Jesus Cristo fala, né? Então dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Jesus foi o maior psicanalista que teve. Ali ele estava aplicando a psicanálise. De que maneira? Quem é César no ser humano? É o nosso lado egocêntrico. Quem é Deus? É o nosso lado empático. Então a gente tem que ter. Quando ele diz dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus, é que nós, dentro de nós, a gente tem que ter esse equilíbrio. A gente tem que ser egocêntrico, sim, não egoísta. Egocêntrico, porque todo ser humano tem um lado egocêntrico, mas ele tem que ser empático. Tudo dentro de uma proporção aceitável, que você não se fira e não fira o outro. Entendeu? Porque, por exemplo, eu até faço uma brincadeira, né? O Corinthians demorou cento e poucos anos para chegar na final da Libertadores. Aí a tua esposa, na hora do jogo do Corinthians lá, do corintiano, ela pede pro cara, pro marido, comprar um botijão de gás porque não tem gás. O cara que é egocêntrico pra caramba fala: ah, mulher, sai fora. Eu não vou comprar o gás agora, não. Deixa eu ver meu jogo aqui. Ele não equilibrou. Olha, deixa eu te falar uma coisa: meu time demorou mais de 100 anos para chegar na Libertadores. Vamos negociar? Deixa eu assistir o primeiro tempo, no intervalo vou lá e busco rapidinho. Muitas pessoas não têm esse equilíbrio, entendeu? Bota o ego na frente de tudo, ou que a gente chama de dar de demo, ou é empático demais, não sabe falar não, que a gente chama de dar de anjo. Você entendeu? E eu uso essa metáfora com a minha equipe. Ó, dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Na proporção certa, para você não se ferir e não ferir o outro. Cara, uau, que ensinamento. É Acredito isso. que isso aí vai impactar muita gente. Você falou, foi excelente Só nas suas citei palavras. não citei um exemplo legal, né? Do time que é meu rival. Eu sou palmeirense. Mas é importante, muito importante, e bem relevante, né? É isso. Querendo ou não, você deu uma provocadinha lá, mais de 100 anos, faz parte. Mas vamos lá, vamos no bate-bola, Bora. vamos lá. Liderança em uma palavra. É consistência. Um conselho para o Felipe de 20 anos de idade. Não queira ser melhor que os outros. Queira ser melhor que você mesmo. Excelente. Sua definição de sucesso. Cara, sucesso pra mim é você botar a cabeça no travesseiro em paz.
O que te dá certeza de que essa jornada vale a pena? É aquilo que eu te falei, quando o dia que Deus me chamar e eu deixar o legado, deixar as pessoas da Valecap fazendo melhor do que eu, é porque a jornada realmente valeu a pena. E não só as pessoas da Valecap, mas os meus filhos, meus familiares, meus amigos, tudo através de mim. Excelente. Então, qual é esse legado que você quer deixar? Cara, é um legado de felicidade, de prosperidade, de sucesso, de alegria, de conhecimento. Enfim, poderia ficar aqui enumerando vários para você, né? De amizade, isso é muito importante. De trabalho, é isso. É isso. Uhum. Bom, vamos chegando mais um final. Eu quero te agradecer. Eu que Foi agradeço. muito bom esse podcast. Cada dia que eu vou fazendo esse podcast, eu me sinto mais realizado porque é muito legítimo o que os empreendedores de sucesso vêm aqui e compartilham conosco. E eu acredito que como agrega para mim, agrega para aquele que vai estar nos ouvindo. Então nós tivemos aqui uma aula de autoconhecimento, de psicanálise, do lado humano do empreendedorismo. O Brasil está precisando disso porque eu vejo em tudo isso uma mentalidade de riqueza, uma mentalidade de prosperidade. Você vê que tem, às vezes, muito negócio que tinha tudo para dar certo e não dá. Exato. Justamente por causa de alguns detalhes que está ligado à mentalidade. Então, quando você fala de tratar a si mesmo, do autoconhecimento, 70%, né? 70% e 30% está ligado a como você vai trabalhar na empresa, o que você vai, né, cuidar de gestão, enfim, de todas as áreas. Então, isso daí agregou muito para mim e acredito que vai agregar muito para aquele que vai assistir esse podcast. A sua história é uma prova de sucesso e acredito que vai transformar muitos negócios. Bom, para quem gostou desse podcast, mais uma vez eu vou pedir para você dar um like, se inscrever no canal e fazer um comentário, fazer alguma pergunta. Nossa equipe está de olho nos comentários, caso você tenha alguma coisa que ficou na sua cabeça, uma pulga atrás da orelha, eu quero esclarecer essa dúvida. Nós estamos aqui abertos para esclarecer a dúvida, temos o contato aqui do Felipe Fonseca, se caso vir alguma pergunta, eu tenho certeza que ele está pronto a ajudar pelo propósito dele, isso eu não tenho dúvida disso. E, bom, chegamos ao final, quero que você dê uma consideração final, pode ficar à vontade. Não esqueça de falar do seu Instagram pessoal, né? Não esqueça de falar sobre o que você gostaria que essas pessoas que estão nos assistindo venham se conectar, acompanhar você e pegar um pedacinho de quem foi construído até aqui, né? Porque eu vejo que a sua história é uma construção. Que não parou ainda, continua em construção e às vezes eu já vou levar um pedacinho de Felipe Fonseca para minha vida. Vou assistir, eu gosto de assistir, pontuar, né? Então fica à vontade, querido. Pode olhar para aquela câmera ali e dar aquela mensagem para o empreendedor. Antes de mandar a mensagem, gratidão, Jefferson, pela oportunidade, né? Parabéns pelo seu trabalho. O empreendedorismo precisa mesmo ser disseminado, ser divulgado, porque aqui no Brasil, cara, às vezes o empreendedor é tratado como um malvadão que só visa dinheiro, que só visa lucro, e alguns são assim, mas não em sua maioria, né? Eu sei que muitos empreendedores, eles querem fazer a diferença na vida das pessoas, e não é só ganhar dinheiro, eles querem mudar o mundo, eles querem mudar outras pessoas. E assim, o seu trabalho que está fazendo aqui, cara, que você está fazendo aqui, junto com o pessoal da Education for the Future, é espetacular. Vocês estão de parabéns, vocês têm meu apoio para disseminar, tá? Tornei um fã aqui de vocês. E para você que está em casa nos assistindo agora, eu vou usar até uma frase do Ayrton Senna, né? Não é só para os empreendedores, mas seja em qual cargo você esteja na empresa, do mais alto, mais baixo, se você é a tia do café ou um executivo de alto escalão, faça tudo com muito amor, muita dedicação e muita fé em Deus que vocês vão chegar lá, né? Um dos meus mentores é o Ayrton Senna. E essa frase que ele fala, para mim, é o pilar de tudo. Faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus
que a gente chega lá. Beleza? É isso aí, pessoal. Muito obrigado por você estar aqui conosco e até o próximo episódio. Até, pessoal.